Em um metrô lotado, Lucas, um jovem mergulhado em tristeza, recebeu uma simples mensagem de um desconhecido que mudaria sua vida para sempre. Sem esperanças e à beira do abismo, ele encontrou conforto em palavras que reacenderam sua fé no futuro. Mal sabia ele que esse pequeno gesto o levaria a uma jornada emocionante. Fique até o final e descubra como a bondade pode transformar vidas. Era uma manhã nublada e fria. O metrô de uma grande cidade seguia com seu ritmo habitual. Barulho de rodas nos trilhos, murmúrios abafados de conversas e expressões cansadas que se misturavam entre os passageiros. No meio da multidão, Lucas estava sentado em um canto, com os ombros curvados e o olhar vazio. Ele segurava sua mochila com força, como se fosse a única âncora que o mantinha conectado à realidade. Aquele era mais um dia em que ele se sentia perdido, sem direção. A vida, cheia de desafios e derrotas, parecia pesar mais do que ele podia suportar. Enquanto o metrô fazia uma breve parada, um senhor de cabelos grisalhos entrou e sentou-se no banco à frente de Lucas. Ele carregava uma pasta gasta, cheia de papéis que pareciam rabiscados às pressas. Notando o semblante abatido do jovem, o homem hesitou por um instante antes de puxar conversa. "Está tudo bem, rapaz?" perguntou, sua voz suave, mas firme. Lucas ergueu o olhar, surpreso com a abordagem. Não era comum alguém prestar atenção nele. "Sim, estou bem", mentiu, tentando desviar os olhos. O senhor sorriu, percebendo a hesitação na resposta. Sem insistir, ele retirou um pedaço de papel de sua pasta, rabiscou algo com uma caligrafia firme e entregou ao jovem. "Às vezes, tudo o que precisamos é de uma palavra de conforto. Leia quando achar que for o momento certo", disse ele, antes de descer na estação seguinte. Lucas ficou olhando o pedaço de papel em suas mãos. No início, relutou em abrir, mas a curiosidade o venceu. Ao desdobrá-lo, leu uma mensagem simples, mas poderosa. "Mesmo nos dias mais sombrios, lembre-se, sua vida tem um propósito. Você é mais forte do que imagina." Aquelas palavras, escritas por um completo estranho, atingiram Lucas como um raio de luz em meio à escuridão. Ele não sabia o porquê, mas sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Era como se alguém finalmente tivesse enxergado sua dor e lhe oferecido um fio de esperança. Nos dias seguintes, aquela mensagem se tornou um mantra. Ele a guardou no bolso e lia toda vez que a tristeza ameaçava dominá-lo. Mesmo sem saber, aquele pequeno gesto estava reacendendo algo que Lucas acreditava ter perdido para sempre: a vontade de continuar. Os anos passaram, e a vida de Lucas começou a tomar um novo rumo. A mensagem daquele estranho no metrô havia sido o ponto de virada. Inspirado pelas palavras que o salvaram em seu momento mais difícil, Lucas decidiu buscar uma maneira de reconstruir sua vida. Ele começou com passos simples: um emprego temporário, estudos noturnos e a tentativa constante de superar os pensamentos negativos que, por tanto tempo, haviam dominado sua mente. Houve dias difíceis, é claro, mas sempre que as coisas pareciam desmoronar, ele retirava o pedaço de papel amassado do bolso. Aquelas palavras, agora desbotadas, continuavam a ser sua fonte de força. Ele sentia como se aquele gesto de bondade tivesse plantado uma semente de esperança que crescia devagar, mas de forma constante. Em pouco tempo, Lucas conseguiu um emprego estável em uma pequena livraria. Rodeado por histórias de superação e inspiração, ele descobriu uma nova paixão: ajudar outras pessoas através das palavras. Ele passava as tardes organizando livros e conversando com clientes, ouvindo suas histórias e oferecendo apoio onde podia. Não era algo grandioso, mas ele sabia que cada gesto contava. Um dia, enquanto arrumava as prateleiras, encontrou um livro que chamou sua atenção. Na capa, lia-se: "Pequenos gestos, grandes impactos." Movido pela curiosidade, Lucas começou a folhear as páginas, e para sua surpresa, encontrou um capítulo que falava sobre ações simples que haviam transformado vidas. Entre as histórias, estava a de um homem que, em sua rotina no metrô, costumava escrever mensagens de esperança e entregá-las a estranhos que pareciam precisar de uma palavra de conforto. Lucas sentiu seu coração acelerar. As descrições batiam exatamente com o que ele havia vivido anos antes. O homem das mensagens. Ele ainda existia, e suas palavras não haviam salvado apenas Lucas,
mas muitas outras pessoas. Movido por uma mistura de gratidão e curiosidade, Lucas decidiu que precisava encontrar aquele senhor. Ele queria agradecer. A busca começou no mesmo metrô onde tudo havia acontecido. Lucas passou semanas embarcando em diferentes horários e linhas, na esperança de encontrar o homem que havia mudado sua vida. Ele conversava com funcionários da estação, descrevia o senhor de cabelos grisalhos e sua pasta de papéis. Ninguém parecia saber ao certo quem ele era, mas Lucas não desistia. Aquela jornada de reencontro era, para ele, mais do que uma busca física. Era um símbolo de sua transformação. E, enquanto os dias passavam, algo dentro dele ficava mais claro. O impacto das palavras daquele estranho não terminava ali. Era sua vez de fazer a diferença. Após semanas de busca, Lucas começou a perder as esperanças de encontrar o Senhor das mensagens. Apesar disso, ele sentia que a jornada não havia sido em vão. Cada tentativa de reencontro fazia refletir sobre o impacto que aquele simples gesto havia causado em sua vida. Inspirado por essa experiência, ele tomou uma decisão. Começaria a espalhar suas próprias mensagens de esperança. Lucas passou a escrever bilhetes e deixá-los em lugares estratégicos. Assentos do metrô, mesas de cafés, bancos de praças. Suas mensagens traziam palavras de conforto, encorajamento e fé. Ele não sabia quem as encontraria, mas acreditava que, assim como o gesto daquele homem mudará sua vida, suas palavras poderiam tocar outros corações. Em um desses dias, enquanto estava sentado em um café, observando o movimento, Lucas viu algo que fez seu coração disparar. Do outro lado da rua, um senhor de cabelos grisalhos, carregando uma pasta gasta, caminhava tranquilamente. Ele parecia igual ao homem que Lucas conhecera anos atrás no metrô. Sem pensar duas vezes, Lucas se levantou e correu até ele. "Com licença, o senhor se lembra de mim?" perguntou, ofegante. O homem parou, analisando o rosto de Lucas por um momento. Em seguida, abriu um sorriso caloroso. "Não posso dizer que lembro, mas pela sua expressão, parece que nossas vidas já se cruzaram, não é mesmo?" Lucas contou sua história, compartilhando como aquela mensagem havia salvado sua vida. O homem ouviu atentamente, com um brilho nos olhos, e quando Lucas terminou, ele sorriu ainda mais. "É maravilhoso ouvir isso, meu jovem. Sempre acreditei que palavras têm poder, mas é raro saber o impacto que elas realmente causam. Você é a prova de que pequenos atos podem transformar o mundo." A conversa entre eles se estendeu por horas. Lucas descobriu que o nome do senhor era Eduardo e que, por décadas, ele havia dedicado suas manhãs a espalhar palavras de esperança para estranhos. "Às vezes, eu também precisei dessas palavras para mim mesmo", confessou Eduardo. "Escrevê-las me ajudou tanto quanto a quem as recebeu." Antes de se despedirem, Lucas pediu para tirar uma foto com Eduardo. Ele queria se lembrar daquele momento para sempre. Mais do que isso, ele queria continuar o legado do homem que o inspirara. A partir daquele dia, Lucas passou a dedicar sua vida a espalhar esperança. Ele criou uma pequena organização que promovia atos de bondade pela cidade. Suas mensagens alcançaram milhares de pessoas, e ele sempre fazia questão de compartilhar a história de Eduardo, o homem que mudou sua vida com um simples pedaço de papel. Anos depois, sentado em sua sala e olhando para a foto com Eduardo, Lucas sorriu. Ele sabia que o ciclo de bondade que começou naquele metrô jamais terminaria, porque as palavras têm um poder eterno, o de transformar vidas. A história de Lucas nos lembra que mesmo os gestos mais simples podem mudar vidas e que, nos momentos mais difíceis, a esperança pode ser encontrada onde menos esperamos. Acredite no poder das palavras e em sua capacidade de superar qualquer desafio. Seja você também uma luz para alguém. Se essa história tocou seu coração, confira mais vídeos do canal e inspire-se com outras mensagens incríveis.